apesar de estar representando aqui o Internet Lab, trago também uma mensagem da Força Tarefa sobre eleições da Coalizão Direitos na Rede, que é uma coalizão de mais de dezenas de entidades, na verdade, que debatem direitos digitais. Faço parte dessa força-tarefa e a coalizão também está na busca de contribuir no acompanhamento dos trabalhos dessa comissão, buscando sempre trazer aí a discussão sobre os direitos fundamentais e os direitos humanos envolvidos com a internet. E, claro, as eleições são uma importante parte desse assunto. Bom, eu trouxe aqui 3 pontos que gostaria de pensar junto nessa apresentação, que acho que são pontos de atenção nesse processo de possível reforma da legislação eleitoral, pensando nos direitos dos usuários, né, pensando nos direitos de usuários de internet. E, claro, pensando na integridade das eleições e na igualdade de chance. O primeiro ponto tem a ver com a proteção de dados e as eleições. A gente teve a aprovação da LGPD, a LGPD começa a valer, porém, a gente tem aí uma questão importante, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é legitimada para fazer a fiscalização do cumprimento da legislação de proteção de dados, ela é um órgão ligado à Presidência da República, né? Ela não é um órgão ligado à Justiça Eleitoral, e isso é uma questão que teremos que discutir, né? Isso já foi discutido no ano passado, acho que a gente precisa discutir esse ano, porque há de se pensar qual o melhor arranjo para garantir que a legislação de proteção de dados seja cumprida por partidos, candidatos, coligações, porque ela é super importante, ela é fulcral nesse novo momento das eleições, vamos dizer, mais digitais, né? Quando a gente fala de disparo em massa, por exemplo, a gente fala de direcionamento de conteúdo em redes sociais, a gente está falando de questões de dados pessoais. E quando existe um mau uso, existe uma possibilidade gigantesca de abuso. Seja o abuso do poder político, se, por exemplo, listas de eleitores, listas de cidadãos e seus dados pessoais foram passadas do poder público para candidatos de forma ilegal, seja do poder econômico, se empresas fornecerem seus cadastros também de forma ilegal para campanhas. Então, aí tem um campo super importante de proteção. Informação é poder, informação sobre alguém é poder sobre alguém, esse poder precisa ser regulado e por isso que a privacidade e a proteção de dados é importante. Então, como a gente vai resolver essa questão da fiscalização? Né? Vai ser a NPD mesmo? Como que a NPD deve estar preparada para fazer isso? Ou se a Justiça Eleitoral vai participar? Talvez seja o momento da gente pensar como é que isso poderia estar expresso na legislação eleitoral, porque na legislação eleitoral a gente tem, no artigo 57 da Lei Eleitoral, apenas um artigo sobre cadastros eletrônicos, né, doação e uso de cadastros eletrônicos, que esse termo em si já é um termo antigo, né? Ninguém fala mais cadastros eletrônicos quando a gente está falando de dados pessoais. A gente fala de dados pessoais, né? Como bem disse o Marcelo, a ideia das empresas de Big Data, né? Não são cadastros, são listas gigantescas com vários tipos de atributos e características pessoais que podem ser utilizados por campanhas, e a gente há de se pensar como a gente faz a fiscalização para que as bases legais desse tratamento sejam bases legais legítimas e compatíveis com a proteção da igualdade de chances, com a proteção da integridade eleitoral e, claro, com a proteção da privacidade e da autonomia dos cidadãos brasileiros. Bom, esse é o primeiro ponto. E o Internet Lab está pronto e esforçado em contribuir com ele, porque ele é importantíssimo. Quando a gente fala de desinformação também, ele está no centro do debate, porque ele está no centro de como se configuram essas novas campanhas. Bom, segundo ponto, toda a discussão sobre propaganda eleitoral, mas começando pela confusão conceitual já colocada aqui por alguns expositores, né? Então, o próprio conceito de propaganda, ou propaganda negativa, causa alguma confusão. Seria propaganda negativa qualquer crítica de que candidato recebe ou não? E tem um outro conceito que causa bastante confusão, ou tem causado, que é o conceito de impulsionamento, né? Porque, como diz a lei eleitoral hoje em dia, é proibida a propaganda paga na internet, exceto o impulsionamento. Então, há uma modalidade permitida. O que exatamente é permitido e o que exatamente é proibido, isso não está totalmente claro. E é claro que essa falta de clareza da legislação, a falta de definição, ainda causa algum problema. Por quê? Porque a gente não sabe onde traçar a linha, né? Então, nesse assunto da propaganda eleitoral, há de se dizer algumas coisas. O esclarecimento conceitual. Em segundo lugar,
a ideia de que a gente precisa ter um equilíbrio de responsabilidades nesse processo. Acho que o equilíbrio trazido pelo Marco Civil da Internet é interessante e é importante, porque ele garante que as plataformas de internet não sejam... Alô? Alô? Não sei se era um aviso, mas vou continuar aqui a exposição. Bom, o equilíbrio do Marco Civil da Internet, ele garante que as plataformas não sejam incentivadas a intervir em conteúdo eleitoral fora da reserva de jurisdição, fora do escopo de uma ordem judicial, né, não sejam incentivadas, não sejam obrigadas. Então, isso garante a liberdade de expressão no período eleitoral, que é fundamental para candidatos, para cidadãos discutirem a política. Né? Um incentivo como esse, baseado, por exemplo, numa ideia de responsabilização a partir de notificação, ou mesmo de incentivo para que as plataformas retirem conteúdo, porque há um conceito genérico, por exemplo, seja de desinformação, qualquer outro, me parece um caminho muito problemático, e mesmo ano passado, quando estávamos discutindo o projeto de lei das fake news, isso já ficou bastante claro, né? que esse caminho não é um caminho ideal e que a gente precisa ter um bom equilíbrio, e o que o Marco Civil traz um bom equilíbrio para essa questão da responsabilidade. Mas, é claro, há que se pensar em mecanismos adicionais, especialmente na área da transparência, e defendo isso. Né? A propaganda eleitoral, é importante que a gente consiga entender como ela está acontecendo, entender quanto dinheiro está sendo gasto, entender no que está sendo gasto esse dinheiro, e na medida que essa comissão entender que a gente precisa de maior liberdade para técnicas de propaganda, por exemplo, pensando em impulsionamento, outras modalidades, quanto mais modalidades e liberdade, a gente precisa de mais transparência, a gente precisa de mais instrumentos para garantir que essa propaganda está sendo feita, por quem está sendo feita, entender como é que ela está acontecendo, porque só a partir da transparência que a gente consegue controlar e garantir a legitimidade e a integridade. Bom, para além disso, então, nesse ponto da propaganda eleitoral, a questão da liberdade de expressão é fundamental, né? Porque ela é uma pedra de toque do nosso sistema. Mas, para além disso, há uma questão que nós, nas nossas pesquisas do Internet Lab, temos observado, e ano passado fizemos um monitoramento bastante extenso desse problema, que há de ser considerado, e que acho que a gente gostaria de trazer para a consideração da comissão, que é o problema da violência política, né? Especialmente a violência política em relação a mulheres, em relação a negros e negras, em relação a grupos subalternizados. Isso é um problema, né? Do ponto de vista do processo eleitoral. A propaganda eleitoral não é lugar de violência e degradação de candidatos por gênero e raça, não deve ser lugar disso. Né? E o Código Eleitoral brasileiro é um código antigo, né, que proíbe, inclusive, a propaganda eleitoral que não seja em português. Né? Não ter uma disposição que trate desse assunto na propaganda eleitoral, né, para que os candidatos e candidatas deem um exemplo, é importantíssimo. Né? Então, o tema da propaganda da violência política é fundamental, um aperfeiçoamento nesse ponto é bem-vindo, sempre com muito cuidado da liberdade de expressão, e convido a deputada Margarete e os demais deputados que estão aqui a ter contato, o material que eu vou disponibilizar para a comissão, e já peço um pouquinho do tempo, só para que eu consiga falar sobre isso. Já prorrogado já, Excelência, já está prorrogado. Muito obrigado, deputada. Que é um material desse monitoramento que produzimos na eleição de 2020, chamado Monitora. Né? O Monitora foi esse projeto que o Internet Lab teve com seus parceiros para entender como que esses ataques estavam sendo feitos. Né? E a gente percebeu que há que se aperfeiçoar esse assunto. Né? Os ataques foram muito comuns a candidatas mulheres por elas serem mulheres, né? A candidatos negros por serem negros. Então, pensar, e aí acho que a ponte entre a legislação antirracista, a ponte entre decisões judiciais recentes sobre esse assunto é interessante para a gente compatibilizar a linguagem e trazer para a legislação eleitoral esse problema, né? Essa questão e o tratamento desse problema. Assim, dessa forma, com esses 3 pontos, né, proteção de dados e privacidade, propaganda eleitoral e liberdade de expressão, e violência política e a proteção da participação desses grupos, né, porque a violência política ela mina a participação de mulheres, a participação de negros, a participação de grupos subalternizados. Né? Ela é um problema
para a liberdade e para os direitos políticos desses grupos, né? Então, esses 3 pontos são pontos que, do ponto de vista do Internet Lab, são pontos importantes como focos de atenção nesse assunto, né, de direito eleitoral digital e no trabalho da comissão. Temos esse material, esse relatório que vamos disponibilizar, alguns outros também que eu faço questão de disponibilizar, agradecendo o espaço novamente, porque esse trabalho é muito importante. Sabemos que, eu sei da preocupação que a deputada Margarete tem em relação a esses assuntos e, com certeza, esperamos e sabemos que esse trabalho será bem feito e que essas preocupações serão levadas em conta. Agradeço muito e uma boa manhã a todos.